Olá, colegas, boa tarde. Vamos lá, eu acho que tivemos um problema de conexão aqui, me perdoem. Terminou que travou o professor João e depois eu terminei caindo também. Acho que deu uma falha na conexão das dois. Mas vamos lá, deixa ele me chamar aqui de novo. Isso acontece, né? Nós já estávamos falando um pouco aqui sobre a MP, mas sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui também. E vamos ver. Ok. Vamos voltar agora. O professor João já está aqui. Aguardando a conexão. Acho que estamos. Olá, Ainda não consigo te ver, professor. O senhor me vê? tô vendo. Bem. Alguma coisa de conexão aqui. Aham. Eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o senhor e colocar o senhor de novo, tá bom? Ok. O pessoal tá vendo a gente, viu, Anderson? Ah, é? E eu que não O pessoal tá consigo. dizendo, veja os dois. Estranho, eu não consigo ver o senhor. Só um momento, vamos ver o que acontece agora. Alô? Oi. Tá ouvindo, Anderson? Bom, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Se as pessoas estão nos vendo, então vamos seguir. Funcionou. Isso é que é importante. Então vamos lá. Se o senhor quiser concluir. Eu estava falando sobre a importância hoje, a grande conquista, né, de termos a medida provisória 979 devolvida. Significa que o presidente do Congresso, do Senado Federal, teve a sensibilidade, né, de fazer algo que é extremo, que é devolver uma medida do Executivo, nem mesmo apreciar, e essa medida perde sim a validade. Né? Houve uma dúvida inicial se ela perderia ou não a validade, ela perde a validade. Fomos surpreendidos, afinal, com essa medida, que simplesmente seguiu. Acho que travou mais uma vez. Vocês conseguem me ouvir? Conexão aqui. Problema de internet. Caiu novamente, né? Pronto. Agora eu te vejo. Bom, veja bem, eu vou voltar ao ponto, só enfatizar a ideia. A grande vitória, a medida provisória, termos derrotado, a medida que Aham. significava intervenção nas universidades. Houve uma grande mobilização, a Andifes teve um papel importante nisso, e nós conseguimos, sim, que ela fosse devolvida. É uma medida extrema tomada pelo presidente do Senado, e a medida perde, sim, a validade. Inclusive, declaração de ministro do Supremo diz que, uma vez devolvida, ela perde a validade, inclusive as ações diretas de inconstitucionalidade que estavam presentes no Supremo perdem seu objeto. Então, seguir à frente, seguir procurando as melhores formas para a escolha de nossos dirigentes, porque é fundamental o vínculo que o dirigente tem com sua comunidade, senão ele é um interventor. Pois bem. Então vamos lá. Nós, no processo de divulgação, tivemos algumas perguntas para o senhor. E vamos lá, vamos começar com elas, né? Vamos lá. A primeira pergunta que nós temos é, né? Há um tempo atrás, aí em 8 de junho, nós tivemos as relações, os planejamentos das universidades públicas em se tratando de retorno, né? Então a pergunta é, ainda é cedo para tratar desse assunto, diante de tantas incertezas, a universidade já começa, né? Ou já começou o seu planejamento? Nós nunca paramos o planejamento. Nós criamos um comitê de acompanhamento e estamos examinando os cenários. Nós estamos pensando nisso o tempo todo. Primeiro, não estamos parados. Os técnicos sabem bem.
não estão parados. Há trabalho remoto, há manutenção, há continuação de pesquisas. Nós suspendemos as aulas, suspendemos as atividades presenciais por o dever sanitário. Nós temos obrigação com a vida de técnicos, de terceirizados, de docentes, de estudantes. Então, nossa medida é uma medida de responsabilidade. O tempo todo estamos examinando. E agora mesmo, Anderson, nós iniciamos um processo de escuta importante. Vamos fazer uma enquete específica com os técnicos, uma enquete para decidir como é que estão as condições de trabalho remoto, home office para os técnicos. Podem ser adversas. Estão conseguindo trabalhar bem? Ou seja, não estão de férias. As pessoas pensam que nós estamos de férias, parados, sem fazer nada. Ao contrário. Mesmo aqui, até uma das perguntas que eu acho que foi colocada, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm, por exemplo, um ofício agora que possa exercer, imagine aquele técnico cuja função é montar experimentos para atividade em sala de aula. Nós temos isso na UFBA. Né? Então, esse técnico ele está de plantão, na verdade. Ele está sem poder exercer esse ofício, mas ele não está de férias. Ele está, no momento que for solicitado, ele estará presente para exercer o seu trabalho. Não será prejudicado. Ele está remotamente colocado, ele tem suas tarefas descritas, ele tem até a própria impossibilidade de realizar a tarefa descrita ali nesse momento. Os técnicos estão sendo observados como figuras fundamentais da universidade. A Universidade Federal da Bahia não teria sua qualidade sem o corpo técnico que tem. Então, primeira atenção com isso é fundamental que vocês saibam essa atenção que nós temos nesse momento. Que bom, fico feliz. Nós estamos tendo aqui várias mensagens, Prograde, SUMAI, Bio, STI, todo mundo presente, que legal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Professor, hoje nós temos, né, técnicos, docentes e terceirizados trabalhando presencialmente. Como que está a distribuição de EPIs para essas pessoas? Como é que está o protocolo de segurança nesses locais? O que é que você pode nos falar sobre isso? Veja, evidentemente, eu pedi informações acerca disso, para saber. Sei que sim, estão sendo distribuídos regularmente, até mesmo de maneira extraordinária, porque nós vamos cuidar desses espaços. E até mesmo a preocupação que nós já temos nesse momento, a preocupação que quem está, por exemplo, na SUMAI sabe. O fato de nossos espaços presenciais não estarem ocupados, o fato de nossos espaços presenciais não estarem ocupados faz com que, nessa situação, eles apresentem mofo, apresentem problemas de manutenção diversos. Ou seja, tem todo um trabalho que nós precisamos fazer para garantir que, no momento certo, eles possam vir a ser utilizados. Né? Possam ser retomadas experiências, experimentos em laboratórios, possam ser dadas as condições de segurança para o trabalho do escritório, dos gabinetes, etc. Tudo isso está sendo atendido visando a segurança futura. Expedientes de limpeza, sabe? Nós tivemos agora, essa é uma das coisas que vamos enfrentar, tivemos redução em contratos de limpeza, num certo momento. Ao termos essa redução, isso impacta a vida na universidade. Se essa redução era cabível numa situação de pandemia, quando retomarmos as atividades, vamos ter que pensar isso muito. Teremos que ter mais espaços de higienização, teremos que ter providências de distanciamento social maior. Teremos que responder questões do tipo, e o Musufba vai poder funcionar? O restaurante, como funcionará o restaurante universitário numa situação em que deve-se evitar aglomeração? São todas questões que nós estamos colocando com a seriedade devida. Por quê? Porque é preciso, ao mesmo tempo, lembrar da importância da assistência estudantil, do cuidado, do zelo dos nossos espaços, sem colocar em risco a segurança de nossa gente. Pois é, já que o senhor começou até falando dos estudantes, inclusive, né, alguns estados já começam aí a debater o retorno das aulas presenciais. Né? Qual é aí a sua avaliação e sua opinião em relação a esse assunto? O senhor acredita que um retorno, né, antes de uma campanha de vacinação, por exemplo, um medicamento é viável? Né? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Não há medicamento nesse momento. Né? Ou seja, vacina não há, a testagem. É possível ter procedimentos de testagem e a manutenção de procedimentos de distanciamento social, sem dúvida. Estamos analisando com devida seriedade a questão. Não precisa ter pressa.
né? Ou seja, é preciso, sim, ter segurança. O maior valor agora é a segurança de nossa população, de nossa comunidade. E isso está sendo feito com todo zelo. Então, nossa equipe, né, nós temos um comitê, você sabe disso, um comitê, inclusive, que tem uma técnica fundamental, que é a diretora do SMURB participando, representando os tais nessa escuta, é o comitê do coronavírus. Ou seja, toda a nossa expertise está representada do ponto de vista sanitário, porque não é um comitê político, é um comitê de especialistas, de pessoas que estão preocupadas com a segurança e que vão sinalizar para os nossos conselhos representativos o momento em que for necessário tomar posição. É bom lembrar que a gente trata as coisas com a devida seriedade. A reunião num comitê como esse, que hoje tem uma responsabilidade grande, inclusive de autorizar o funcionamento de certas ações que julgar essencial, liberar certas ações que julgar essencial, isso tudo é fundamental nesse momento, né? Então, esse cuidado é um cuidado que faz com que o comitê represente a melhor expertise acadêmica da universidade. Essa também foi um ponto, um destaque muito importante. Lembro-me desde o Consune, né, que nós, no último Consune que nós tivemos, o nosso posicionamento diante dos nossos colegas, né, de trazerem as demandas para que nós, conselheiros, encaminhássemos para a reitoria buscasse, junto com esse comitê, a avaliação, né, e tivemos muito bons resultados. Né? Lembro-me de algumas conversas que tivemos em altas horas da noite. Acompanhando juntos, você não deixou de alertar, porque, veja, é bom notar que nós vivemos uma situação inusitada. E a gente precisava da ajuda e do diálogo até para resolver questões que não tinha previsto. A gente é muito difícil saber todos os pontos antes. E aí, quero parabenizar, Anderson, você e outros conselheiros, tiveram um papel importante no diálogo para resolver questões, às vezes até para... Professor, a sua fala está falhando. Incompreensões que não resultavam de má fé, de maneira alguma, mas do fato de nós estarmos lidando com a situação com a qual não tínhamos nenhum... Pode ser, meu caro, conexão é um grande problema. Alô? Eu não sei se sou eu que estou falhando ou você. Pode dizer? Tem horas que falha a conexão, porque aparece um travamento da sua fala, um corte da sua fala. Sim. Deve ser um problema de conexão aqui, meu caro. Isso é uma das questões sérias para o trabalho remoto, para atividades remotas. Né? O acesso de qualidade a tecnologias digitais. Nós descobrimos claramente um grande déficit em nossa comunidade, em nossa cidade, em nossa população. A desigualdade, né, que afeta nossos estudantes, por exemplo, em termos de acesso a tecnologias digitais. Isso é algo muito sério. A UFBA não pode deixar de refletir para não ampliar desigualdades que lhe cabe diminuir. Então, esse é um dos problemas. Mas eu só queria dizer que esse cenário tem sido um cenário importante até para pensar o que é o trabalho remoto. Ele não pode ser precarização do trabalho dos técnicos, precarização do trabalho dos docentes, em vários sentidos. Né? Algumas pessoas já estão falando de uma espécie de uberização, Anderson, ou seja, vamos do trabalho. Né? Isso significa comprometer a excelência da universidade. Nós estaremos juntos para lutar contra essas condições adversas, que são condições de exploração. Uberizar o trabalho acadêmico, uberizar o trabalho técnico na universidade certamente diminuir a qualidade e atacar a universidade pública. Uhum. Pois é. Bom, algumas falas aqui sobre o sinal, agora não conseguindo te ouvir, teve uma falha mesmo aí na comunicação, mas tudo bem. É justamente para que a gente reforce a dificuldade de comunicação. E olha que nós temos internet para se comunicar, né? Pois é. Imagina que não tem, as dificuldades que é. Mas ainda falando de estudantes, né, já começamos a falar sobre isso, nós tivemos aí muitas formaturas prejudicadas, entre aspas, né, diante dessa pandemia.
E aí, diante dessa situação, como é que nós estamos para a recepção de novos alunos? Nós já temos, inclusive, um SISU aberto, né? Como que nós estamos nesse contexto? Primeiro, nós estamos com um calendário suspenso. O fato de nós termos aderido ao SISU 2020.2 não significa que abandonamos o 2020.1. Nós íamos ainda fazer chamadas em 2020.1. Né? Então, quando o calendário retomar, nós faremos novas chamadas em 2020.1. Nosso interesse é que o acesso não seja dificultado. E o acesso de novos alunos para um outro semestre será programado para o tempo certo, sem prejuízo daqueles que estão ingressando. Agora, é bom notar, as pessoas às vezes não têm dimensão de que nós estamos diante de uma pandemia. Nós estamos diante não de uma greve, não de férias. Nós estamos diante de uma emergência sanitária. E, por isso mesmo, algum dano é causado não por nossa vontade. O dano é causado por um acontecimento público que se agrava por termos no país dirigentes irresponsáveis que não sintonizam, não fazem com que a orientação seja unificada, dirigentes irresponsáveis que conduzem e incitam as pessoas a romperem o distanciamento social e que, por isso mesmo, podem provocar o aumento já absurdo de morte. Já temos mais de 41 mil pessoas mortas. Isso é um escândalo político, um escândalo sanitário, uma irresponsabilidade obscurantista e que, claro, a universidade... Não é por acaso, Anderson, que atacam a universidade. É que a universidade é um lugar natural de a ignorância. Né? Então, por isso mesmo, nós estamos no meio disso tudo. Isso tem se agravado. Quando nós interrompemos a atividade, não imaginávamos que íamos ter que lutar contra um governo e, em vez de colaborar para a diminuição da curva epidemiológica, a diminuição da infecção e, com isso, permitir um retorno mais bem planejado, nós vivemos um horizonte de incerteza. O que eu posso garantir a você é que a Universidade Federal da Bahia não se inclinará nem por premiações, nem por ameaças para colocar em risco a vida das pessoas. Pois é, isso nos faz muito feliz. Professor, nós tínhamos combinado de fazer um intercalamento aí entre uma pergunta do ao vivo e as perguntas que tinham chegado antes. E aí o senhor começou a falar alguma coisa sobre manutenção e chegou uma pergunta sobre isso, né? Sobre a UFBA aproveitar o momento, né, para consertar o que está quebrado, aproveitando o dinheiro economizado nesses meses. Estou sendo literal praticamente na pergunta. Eu entendo que a literalidade. Primeiro, é bom lembrar que nós temos defasagem orçamentária, em primeiro lugar. Né? Segundo, nós procuramos manter nossos contratos. Nós não saímos demitindo pessoas. Os nossos contratos continuam, né? Ou seja, a UFBA continua tendo despesas orçamentárias seguidas. Além de você, Anderson, você é conselheiro, já viu o nosso orçamento, que ele é exposto com transparência no Conselho Universitário. Você sabe muito bem que não temos dinheiro economizado para fazer certas coisas. Ao contrário, também é bom lembrar, né, que sim, vamos lidar com a manutenção e estamos preparando todo um cronograma de manutenção para preparar para cenários futuros. E outra coisa, não só para cenários futuros, porque não usar equipamentos é a pior maneira de manter equipamentos. Né? Então, a manutenção significa uma necessidade constante para que eles não se deteriorem. Pois é. Sim, o senhor falou aí, nós conhecemos o orçamento, sim. E realmente estamos num histórico, né, de uma defasagem mesmo, né, diante de tantos ataques. Só para contar para as pessoas, Anderson, para contar para as pessoas que às vezes não têm ideia, é o seguinte: veja bem, nominalmente o orçamento da UFBA, aquilo que a gente recebeu de custeio, é basicamente o mesmo valor nominal do que recebemos em 2014. Aplicando o índice de correção disso, significa que nós temos hoje 50 milhões a menos no orçamento. Então, para as pessoas entenderem, ou seja, o orçamento não acompanhou a inflação, não acompanhou os reajustes de contratos, etc., não acompanhou a expansão da universidade. Então, saibam vocês que nós temos feito um grande esforço de racionalização das despesas, porque a pressão é enorme. Pois bem. Chegou uma outra falando sobre circulação dentro das bibliotecas. Como que está essa avaliação aí?
Veja, está, nossa nova superintendente, a professora Ivana, está fazendo um levantamento, vendo medidas internacionais, para no momento em que nós tivermos recuperado a possibilidade de ter alguma atividade presencial, essas medidas serem aplicadas. Certamente tomaremos todo o cuidado, que as bibliotecas são equipamentos fundamentais. Boa parte do acesso, da inclusão dos estudantes, de condições efetivas de estudo, se dá em nossos espaços. O fato de os estudantes não terem o espaço da UFBA prejudica muito o espaço com livros, espaço com internet, espaço com computadores. Tudo isso vai precisar ser pensado para que as pessoas possam retornar a esse espaço, que é um espaço de inclusão e de acolhimento. Ok. Nós temos uma pergunta agora relacionada ao UPS, né, sobre 295 funcionários notificados e 123 confirmados. Acredito que a colega está falando de coronavírus, né? E aí termina relacionando aí a consulta sobre o que aconteceu em agosto passado, né? Sobre as questões lá da condução do hospital. O que é que o senhor pode nos falar? Isso é um processo muito simples. Colega, veja bem, a reitoria da UFBA não é interventora. A reitoria da UFBA, ela espera que os resultados venham da comunidade, cada unidade acolhe esses resultados. O resultado que chegou foi passível de um recurso. Esse recurso é apreciado pelo Conselho Universitário. Não há outro procedimento, senão nós quebramos o tecido legal da universidade. Nós somos uma gestão que respeita a tessitura institucional e vai sempre respeitar. Essa situação específica do hospital certamente está sendo enfrentada pela superintendência do hospital e eu espero que ela possa dar uma resposta adequada a esses números e, sim, podem conosco para o apoio que for preciso. Vamos nessa. Mais uma. O governo já enviou as verbas deste ano? Veja, as verbas, o orçamento está à disposição já, foi liberado, inclusive o PL 8 se tornou lei, e o orçamento, em tese, está desbloqueado para ser colocado para a execução orçamentária. Só que as pessoas, veja, não é assim que funciona, não é o dinheiro que chega. Né? Nós temos uma estrutura orçamentária com vários compromissos, e eu acabei de dizer, é deficiente. E houve corte de cerca, além da deficiência que eu apontei, ou seja, o fato de que no real ele vale menos do que deveria valer, também houve sim corte no orçamento de custeio, inclusive para assistência estudantil, e nós estamos fazendo um esforço para que esses cortes não prejudiquem ainda mais a universidade. Pois é. Professor, voltando um pouco sobre home office. Na sua avaliação, é possível instituir um modelo de teletrabalho, né, em alguns setores da universidade após o fim do isolamento? A gente vai ter que examinar, sabe, com todo respeito. A gente vai ter que verificar o que é que se exige, quais são as condições. Muita coisa vai mudar na nossa vida. Mas algumas pessoas, às vezes, de maneira um tanto assodada, pensam que a realidade virtual é melhor do que a realidade real. Não é bem assim. Há questões que podem ser bem feitas à distância, e há questões que exigem a presença. Não deixará de ser objeto de estudo, inclusive a normatização que permita equacionar eficiência e segurança. Interesse da universidade e interesse do indivíduo. Ok. Voltando aqui para a MP, sabemos que o SIG, né, seja ele CIPAC, SIG-A, SIG-RH, tem um módulo SIG-Eleição. Qual a sua posição sobre a eleição eletrônica? E caso o senhor seja favorável, gostaríamos de saber se já existe algum estudo para a implantação do SIG-Eleição na UFBA. O SIG-Eleição pode ser implantado com facilidade, o problema não é esse. Né? Eu acho que nós temos uma cultura de eleição que é muito importante. As pessoas, às vezes, confundem, pensam que eleição é algo que poderia ser uma manifestação de opinião sem presença, sem o calor do debate. Né? Eu considero que não. Eu acho que é um gesto cívico as pessoas se deslocarem, participarem. As pessoas, às vezes, imaginam que as redes sociais substituem as assembleias. Não podem.
As assembleias, Anderson, não podem ser esvaziadas. A constituição do espaço público não é virtual. Nós não somos pautados pelo Twitter, pelo Facebook. É importante que a gente descubra as formas de convívio respeitoso, que a gente descaracteriza as redes sociais. Ou seja, nós temos que recuperar o gosto pela mobilização política, o gosto pela presença no espaço político, e a eleição, na sua forma tradicional, faz parte disso. Se for necessário, nós teremos um meio, sim, de realizar não só eleições, mas reuniões virtuais e o que seja necessário. Isso é atendendo uma circunstância e não transformando isso, não podemos transformar a necessidade em virtude. Falar de assembleias, né, esvaziadas, bom, só me preocupa realmente o medo da relação de substituir o virtual pelo real. Nós estamos cometendo erros, sabe, Anderson? Nós estamos cometendo erros. Eu acho um dos erros que eu faço um diagnóstico importante, aí eu faço uma reflexão com todos. A instituição enfraquece se nós burocratizamos as instâncias deliberativas normais e esvaziamos as assembleias. Às vezes as assembleias são hostis. Muita gente diz, eu não vou mais numa assembleia, eu não vou me expor mais a isso. Mas com isso nós destruímos um meio fundamental de organização da vida pública. Então é muito importante que as pessoas aprendam a ocupar esse espaço público, questionem quem ocupa eventualmente o espaço público com violência, porque a nossa tarefa na Assembleia é tentar construir os melhores argumentos e não ganhar necessariamente uma posição. A nossa posição nas assembleias é fazer com que a Assembleia se fortaleça e não que ela se esvazie. Essa preocupação. As redes sociais ajudam, podem ser úteis, mas podem ser devastadoras. Veja a nossa experiência. A experiência do Brasil é a experiência de um uso devastador das redes sociais, onde o grito, a fala agressiva, a fake news impera sobre a construção delicada dos argumentos. Precisa ter paciência? Precisa. Né? Precisa ter disposição de diálogo, precisa ter os melhores argumentos, precisa persistir, né? Precisa afastar cacoetes, procedimentos escusos e assim por diante. Mas temos que tornar mais viva a chama da presença de nossas categorias nas suas instituições, nas suas instâncias representativas, porque isso vai ser fundamental, Anderson, para defender a instituição. Nós defendemos o lugar que habitamos, não espaços virtuais. Nós defendemos o que amamos, e não apenas uma tela de Facebook ou uma tela de celular. Nós amamos o convívio com o outro, amamos o lugar, a mesa que nós ocupamos, o espaço em que realizamos nosso trabalho, em que nos reconhecemos, nos formamos, porque é isso a vida na universidade. A universidade não é um emprego qualquer. Aí eu tenho que dizer que eu acredito nisso. A universidade não é um emprego qualquer, onde o funcionário ou o servidor, seja servidor docente, seja servidor técnico, não importa, tem ali apenas um emprego. Tá? Aí, se tem um emprego, ele age como um consumidor do PROCON, que vai reclamar alguma coisa do PROCON, sabe? Como um cliente. Eu quero aqui minha hora só é isso. Eu tenho direito a tal coisa só dessa maneira, sabe? E não como um cidadão. Quem ama até passa mais tempo, trabalha com mais gosto, porque sabe que está construindo uma casa. Né? E eu tenho a impressão que a universidade é isso, é um lugar de cidadania fundamental, né, nesse processo. Eu acredito que todos nós estamos usando essas ferramentas virtuais, inclusive, né? Porque é o que nos é possível no momento. Sim. Mas estamos sentindo falta do nosso convívio do dia a dia. Com certeza. Pela vivência que nós temos com a universidade. Né? Eu estava outro dia pensando, meu Deus, eu fiz 10 anos na universidade. Nunca pensei que viveria 10 anos a serviço da universidade. E tenho certeza que os nossos colegas que estão e continuam na universidade estão, além do seu desejo de estar na universidade pública, há um amor envolvido nesse contexto. Né? Só
Diga. lembrar o tempo, né? Que você sabe que eu tenho agora E um eu ia falar isso compromisso. agora. Viu, Eu Raiz? quero dizer isso aos colegas. Eu estou vendo bastante perguntas, eu tenho ainda algumas perguntas que foram feitas antes. A nossa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Mobiliza Tais e no IGVT. Mas nós temos um pouco, mais ou menos 7 minutos agora só para encerrar a nossa live. Então eu vou fazer mais algumas perguntas aqui. Vamos tentar, eu vou tentar ser mais rápido também e aí ver se eu consigo dar conta de tudo. Então, aos colegas que a gente não conseguiu responder, infelizmente, mas faz parte, é o contexto. Mas, de E qualquer eu modo, já volto, foi muito legal. eu volto. Eu posso voltar mais vezes, viu, Anderson? Eu estou às ordens, posso voltar mais vezes. Pronto. Esse momento Então, da medida provisória, da entrevista em nome da Andifes agora, e eu preciso fazer isso, acho que eu estou, com isso, defendendo o interesse da universidade. Mas eu volto, quando quiser. Mas diga. pronto. Então, já convidado para a parte 2. Vamos lá. Uma pergunta. A Pronto. UFBA poderá consolidar o uso do RNP para reduzir gastos com diárias e passagens? Acho que novo. Entrou uma ligação, Anderson, foi isso? Pronto, voltamos? Entrou uma Ah, ligação. Viu? vamos lá. Eu não consegui ouvir. O senhor começou a responder? Não, eu não ouvi. Então, eu falei sobre o uso do RNP, né? Foi uma das perguntas, para redução de gastos com passagens e diárias. Veja, Ouviu bem? eu ouvi. Está me ouvindo, Anderson? Aqui estão tentando entrar em contato comigo, estão ligando em mais de um telefone. Veja bem. Veja, sim, é possível reduzir, né, passar gastos de passagens, mas não necessariamente desejável. A gente não pode imaginar que quando um palestrante se desloca para participar de uma banca, um professor se desloca para participar de uma banca, Uma outra ligação, porque ele está esperando o contato aí para entrevista, como ele tinha falado com a gente. E como ele já se colocou aí à disposição para um outro momento, nós faremos a parte 2 da nossa live em outro dia. Acho que é interessante. Vamos ver. Não me ouvi, Andréia? Estão me ouvindo agora? Vamos ver se o professor João consegue voltar. desculpa, Pronto. são pessoas ligando, e aí faz pessoas ligando, fazem cair a ligação. Mas veja só, primeiro me comprometo em trabalhar mais uma vez para a nova conversa nossa proximamente. Tá? A gente continua esse papo. Segundo é o seguinte, só vou responder essa questão e vou precisar me ausentar. Ok. Né? Nós podemos usar bem a RNP, conferências web, sem problema nenhum. Mas quando alguém participa de uma banca, não faz apenas o serviço de estar na banca, ele está mantendo relações intelectuais importantes, ele está dialogando ali nos vários interstícios nossos, isso tudo é muito importante para consolidar o que é a universidade. A universidade pública ela é essencialmente presencial, e pode complementar, sim, muito bem suas ações com ações remotas, deve fazer, nós devemos nos assenhorar de tecnologias digitais, mas não fazer isso nem com pressa, nem usando essas tecnologias.
Nós devemos lembrar que o convívio é a base fundamental do nosso vínculo com a instituição e a base fundamental da constituição de valores. Esse convívio não pode ser descartado. Se preciso, fazemos bancas online. Se preciso, deixamos de realizar certas ações presencialmente, mas não para esquecer ou abandonar essa possibilidade. Eu peço desculpas a vocês, está muito tumultuado, está entrando ligação, porque eu me comprometi com uma entrevista e certamente as pessoas estão ligando para assegurar essa participação no programa nacional para falar sobre a vitória que tivemos com a derrota da medida provisória 979. Eu queria deixar um abraço em cada um, meu compromisso de que a gente continue essa conversa, Anderson, em breve, né? E dizer que é muito importante a mobilização. Eu acho que vocês gostam dessa ideia, a mobilização. Já nos mobiliza. As categorias, entendeu? Então é muito importante porque elas constituem de maneira saudável o nosso território, tá bom? Ok. Professor, muito agradecido pela disponibilidade e até a parte 2. Um abraço, boa entrevista. Até a parte 2. Até a parte 2. Colegas, agradecemos a vocês pela presença, pela participação, pela contribuição. Infelizmente, não conseguimos atender a todas as perguntas, mas entendam, né, a necessidade do reitor em se ausentar agora, mas, felizmente, temos compromisso da parte 2. Em breve estaremos conversando com ele para agendar esse momento, tá bom? Agradecemos a vocês e vamos continuar mobilizando a universidade. Afinal, nós somos o Mobiliza-Tais UFBA, e isso não deixará de acontecer. Estamos aqui para isso. Aparecemos, né, digamos assim, surgimos para mobilizar. E nós não estamos parados, a universidade não está parada, e nós continuamos nesse contexto de mobilização e precisamos de vocês, contamos com vocês. Agora, segue aí a nossa página no Instagram, segue lá o nosso canal no YouTube. Essa live vai ficar salva, assim como as próximas, e nos vemos em breve, tá bom? Muito agradecido a todas e todos, em nome do nosso coletivo Mobiliza Tais. Um abraço e até a próxima.